Olá, pessoal, a paz do Senhor. A palavra do Senhor se encontra no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E, se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, nós temos aqui o ensinamento do Senhor Jesus, que é necessário nós morrermos para esse mundo. Ou seja, a nossa vontade não pode prevalecer. A vontade de Deus deve estar acima dos nossos desejos, das nossas concupiscências. Aqui fala que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, assim como o Senhor Jesus, para fazer a vontade do Pai, ele teve que se despir de toda a glória. Assim também nós só iremos conseguir realizar a vontade de Deus e produzir muitos frutos se nós deixarmos o nosso querer, a nossa vontade. Aqui fala sobre a nova criatura que devemos ser. Devemos abrir mão da velha criatura. Por quê? A velha criatura, ela busca os seus próprios interesses, porque não tem o amor de Deus. Agora, aquele que é nascido do Espírito tem derramado dentro do coração dele o amor de Deus, que é um amor incondicional, que é um amor puro, verdadeiro, que não busca seus interesses, mas em fazer a vontade do Senhor. Então o Senhor fala isso com Nicodemos, no capítulo 3, aqui mesmo no Evangelho de João, que Nicodemos, ele era mestre em Israel, mas Nicodemos não era nascido de Deus. Ele precisava então nascer de novo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então veja que Nicodemos não entendeu o que o Senhor estava falando, ele não compreendeu as coisas que o Senhor Jesus estava lhe explicando. Por quê? Porque Nicodemos, ele era um homem que não tinha o conhecimento de Deus, o entendimento que vinha de Deus. Ele não havia sido renovado por Deus. A mente dele ainda era uma mente ultrapassada, humana. Ele não era um homem espiritual, mas sim carnal. Por isso que o Senhor disse aqui, você é mestre em Israel, Nicodemos, e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Então veja que o homem, no seu natural, ele não compreende as coisas de Deus, porque Deus é Espírito. Por isso é necessário o homem nascer de novo, ser uma nova criatura, ter a mente de Cristo, para
caminhar com o Senhor. Porque se a pessoa, ministro, não renovar a mente, ela não vai conseguir produzir frutos, porque ela não vai continuar na caminhada. Ela vai colocar a mão no arado, mas irá olhar para trás. O problema todo, pastor, é que as pessoas não querem abrir mão da glória que eles têm junto aos homens. Esse Nicodemos aí, ele foi sorrateiramente, ele não queria ser visto conversando com o Senhor Jesus, por causa da glória que ele tinha, que ele possuía. Ele era autoridade, ele era um dos principais na sinagoga. Então ele não quis abrir mão daquela glória, mas ele sabia que Jesus vinha do Pai. Ele tinha esse consentimento, esse conhecimento, essa certeza. Então quando ele vai ter com Jesus, aí Jesus explica para ele: você tem que ser como a semente que caindo no solo, ela vai morrer, porque senão você não vai produzir frutos. Ele não entendeu o novo nascimento. O que é que Jesus estava falando a respeito do novo nascimento? É aquele nascimento que procede do Espírito, porque aquele que é nascido da carne, o Senhor falou com ele, é carne, mas o que é nascido do Espírito, é isso que Jesus estava falando com Nicodemos, o verdadeiro nascimento. Esse é o nascimento que vem do Senhor, que vem de Deus, e não da carne, porque ele era um nascido da carne. Então Jesus falou com ele: é preciso que você abra mão de toda essa glória que você tem junto aos homens, de toda essa pompa que você tem, e você se humilhe e passe a ser coisa vil, passe a ser coisa desprezível para o homem, como estava lá no livro de Isaías 53, que fala a respeito de como que as pessoas viam o Senhor Jesus. E olha que o Senhor Jesus era Deus, mas ele abriu mão de toda a glória que ele tinha junto ao Pai. E aqui fala o seguinte, olha só, 53, versículo 2. Olha só como é que Jesus era visto como uma coisa vil, um ser desprezível. Ele era como escolha da humanidade. Versículo 2, porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Ele era Deus, ele abriu mão de toda a pompa, de toda a glória que ele tinha lá no reino celeste, e ele veio aqui como uma coisa vil, desprezada. Aqui, ó, olharam para ele e nada víamos que nos agradasse. Ele não tinha aparência nem formosura. E diz aqui, ó, homens de quem os homens escondem o rosto. Ou seja, a pessoa vê, ela vira as costas. Por quê? Porque escolha. Porque para o mundo não tem valor. É isso que é difícil para as pessoas. Elas abrirem mão da sua glória. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 19, fala a respeito de um jovem. Ele tinha muita riqueza, muitas posses. Então ele encontra com o Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus diz para ele: se você quer ser perfeito, vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Ele não quis abrir mão da glória que vinha dos homens, de ser bajulado, de ser distinguido, como aqueles fariseus que adoravam as saudações nas praças, os primeiros lugares nos banquetes, serem chamados de mestres. Eles não abriram mão da glória do homem. E o Senhor Jesus disse: eu não aceito a glória que vem do homem. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, olha só o que fala.
no capítulo 7. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito. Então nós temos que abandonar a vontade do nosso coração para fazer a vontade do Senhor Deus. Nós não podemos querer viver mais como antes, em que nós éramos carnais. Porque senão nós não vamos produzir fruto, se nós não abrirmos mão da nossa vontade, do nosso querer. O que esse povo aqui queria? Eles queriam retornar para o Egito, por causa das comidas do Egito. Então, eles ainda eram pessoas carnais. Eles não tinham tido novo nascimento. É isso que o Senhor fala sobre Nicodemos, que a pastora estava lendo aqui agora, que Nicodemos ele tinha que abrir mão de toda aquela pompa, de toda aquela glória, e ter um novo nascimento. Sim, como está escrito aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então nós temos que procurar viver de acordo com a vontade do Senhor, porque a nossa glória vem do Pai, como está escrito aqui no livro de Jeremias. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então a glória do homem está em conhecer a Deus. A nossa glória vem do Pai. O Senhor Jesus disse aqui, se alguém me servir, meu Pai o honrará. Não podemos esperar, então, glória que vem dos homens. O apóstolo Paulo, ele declara aqui que nós somos considerados lixo do mundo, escolha de todos. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9, porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos, e vocês são fortes. Vocês são honrados, e nós somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Então, se eu vejo, ministro, que se a pessoa não tiver o sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ela não vai continuar fazendo a vontade de Deus, porque Jesus foi humilhado, foi perseguido, foi caluniado, mas a glória dele estava preparada. Estava guardada. Estava guardada, não era aqui nesse mundo, vinha do Pai, A Bíblia fala que ele foi extremamente exaltado. Sim, está escrito aqui em Filipenses 2, versículo 5. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus,
algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, tudo que nós fizemos aqui na terra é para a glória de Deus. Nós não podemos colocar, aceitar, glória que vem de homens. Por isso nós não podemos colocar a nossa vontade em primeiro lugar. O Senhor Jesus abriu mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai. E nós também. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 9, no verso 24, ele fala: quem, pois, quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e vier perder-se? De que proveito há da pessoa ganhar, conquistar todas as conquistas aqui nesse mundo e se perder e não conseguir alcançar a promessa? Porque só aqueles que abrirem mão da sua vontade, do seu querer, é que vão conseguir ter acesso ao Pai. Foi da mesma maneira Jesus. Sim. Jesus, quando veio, se no momento em que ele estava angustiado, ele tivesse pedido para voltar para o Pai, ele não tinha deixado frutos aqui. Então, Jesus falou: se eu tivesse pedido ao Pai que me livrasse dessa hora. Agora minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Olha, não foi precisamente com este propósito que eu vim para essa hora? Quer dizer, eu não posso ter mais o meu querer, a minha vontade. Senão, eu vou ficar infrutífero. Da mesma maneira nós. Se nós não abrimos mão do nosso querer, aquele jovem rico foi uma árvore estéril. Ele poderia ter dado muito fruto. Jesus falou: segue-me. Você andando do lado do Senhor, não tem como você não produzir frutos. Então, esse novo nascimento que o Senhor falou com Nicodemos, é para que ele viesse também a produzir frutos. E o que Deus espera de nós? Que nós venhamos ser árvores frutíferas, de muitos frutos. Nós venhamos a produzir em abundância, para a glória dele. Então, tudo que nós fizermos tem que ser para a glória do Senhor, e não para a glória de homens, que Jesus falou: eu não aceito a glória que vem de homens. Por quê? Porque a glória de homens é temporal, é passageira, mas a que vem do Senhor, ela é eterna. Então, o que nós temos que fazer? É sermos pessoas inteligentes, pessoas que observam e procuram compreender aquilo que Deus está falando conosco, para que nós venhamos a produzir frutos para a glória do Pai, para que nós também sejamos pessoas que venham ser glorificados pelo Pai, não pelo homem, pastor. Eu vejo que Jesus, na tentação, no deserto, ele não aceitou a glória que Satanás estava lhe oferecendo. Todos os reinos. Que vinha desse mundo, né? Ele abriu mão. Ele falou: eu não aceito a glória que vem de homens. Olha só o que o diabo falou com ele. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então tem pessoas, ministro, que elas trocaram a glória que vem de Deus pela glória aqui desse mundo. A senhora veja que eu acabei de falar sobre aquele povo do deserto, que eles estavam caminhando com o Senhor, mas o que eles fizeram? Eles preferiram voltar para o Egito. Eles abriram a mão da glória de estar com o Senhor para a glória do homem, para fazer a vontade da sua carne.
Porque eles não tinham provado o novo nascimento, eles não tinham sido uma semente que havia morrido e viesse a produzir frutos para glorificar o Senhor. Eles estavam andando com Deus, eles tinham que ser o propósito dele, o objetivo deles de glorificar a Deus. Como nós todos aqui nesse mundo, que fomos chamados para glorificar o nome do Senhor, nós temos que abrir mão da nossa vontade, do nosso querer. Eles queriam comidas do Egito, eles não abriram mão da vontade da carne deles, e isso desagradou em extremo ao Senhor. Aqui fala que Jesus estava com fome, mas ele não aceitou a oferta de Satanás. E com isso, o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, se a pessoa ela continuar fiel a Deus, se ela rejeitar a glória que vem dos homens e continuar na presença do Senhor, aqui mesmo nesse mundo, Deus irá honrá-la. Como está escrito ali, se alguém me serve, meu Pai o honrará. Porque que fala que o Senhor foi servido pelos anjos. Ele esperou. Isso é o Pai honrando. O Pai honrando. Porque ele rejeitou ali toda a oferta que o diabo estava lhe oferecendo. E muitas pessoas, né, ministro? Elas abriram mão da glória que vem de Deus, né? Da recompensa que vem do Senhor. E se prostraram, e se prostraram diante do inimigo, para fazer a vontade do inimigo. Porque amaram mais a glória que vem dos homens do que vem de Deus. Porque aquele que está servindo ao Senhor, ele está sendo honrado. A palavra não mente, a palavra é verdade. Aonde você chega, chega a legião de anjos com você. Você não chega sozinho, desprotegido. Não, você chega com um escudo. Você chega impondo a sua autoridade. Por quê? Porque você abriu mão. Porque você negou a si mesmo. Porque você fez como fez o filho. O filho fez isso. Ele abriu mão. Então, quando nós fazemos isso, Deus pode nos glorificar. Olha só o que Jesus disse. Olha a oração que ele fez ao Pai. Ele falou: agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Ou seja, aquela glória que eu tinha, que eu abri mão dela para te servir, agora, Senhor, meu Deus, honra-me. E da mesma maneira, o Senhor vai fazer conosco, porque nós abrimos mão para fazer a vontade dele. Abrimos mão da nossa vontade para fazermos a vontade deles. Agora, nós vamos entrar em oração e vamos clamar ao Senhor. A pastora vai orar agora e o Senhor vai manifestar na vida daquele que está recebendo a mensagem e que crê no Deus Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus e Pai, Deus grande e poderoso, graças nós te damos porque recebemos a palavra da vida, da salvação, e que o Senhor possa, Pai, continuar nos fortalecendo com a tua unção. Sim, Pai, porque sabemos que do Senhor vem todo o nosso sustento, toda a nossa força, sabedoria, riquezas, honra. Então, Pai, estamos aqui para te servir. E queremos, ó Pai, nessa caminhada de fé, que o Senhor continue nos orientando, nos guiando. E, Pai, que o Senhor também possa moldar a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem, que ouvir essa mensagem e crer, para que eles também, Pai, possam ser honrados por Ti. Porque o Senhor garantiu na Tua palavra: aquele que me servir, o Pai o honrará. Então, Pai, nós estamos aqui a serviço do Senhor. Que o Senhor possa nos usar cada dia mais, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo aqui todo mal na vida desse homem e dessa mulher, e digo: mal, saia do meio deles, vá embora, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Amém.